Salve galera, boa noite, começando mais um Resenha dos Crias, hoje com um convidado super especial, teremos aqui o presidente do Referência Futebol Clube, Walter Júnior, mas antes de apresentá-lo formalmente, Diegão, boa noite, bem-vindo. Boa noite. Galera quer seguir a gente aí nas redes sociais, voadora no like, chapada no sininho. Vamos falar das nossas redes sociais, quero que vocês venham na voadora, no peito do like. Ativem o sininho, se inscrevam no nosso canal, nossas contas vão estar aqui embaixo. Sigam lá, @zambotesports, @cast dos Crias. Hoje a resenha da boa, resenha top. Walter Júnior com a gente. Ricardeira, boa noite. Boa noite. Fala, meus crias, boa noite. Resenha da boa mesmo. Reforçando voadora nos likes, chute, qualquer que você quiser. Cabeçada, vai com tudo. Like, sininho, ativa a avó, põe todo Voadora mundo. Não tem cartão amarelo Não aqui. tem, É o único lugar que não tem cartão amarelo. Não tem cartão amarelo. É isso. Resenha da boa. O cara, além de boleiro, toca cavaco, hein? Então vamos pra conversa que o negócio é bom Se aqui soubesse, hoje promete. Se soubesse, tinha de rolar até samba Ele hoje. escondeu de mim. Se soubesse, eu tinha trazido o cavaco e fazer um ao vivo pra nós aqui. Samba Vai hoje ficar aqui. pro segundo Aí a episódio. conversa ia ser só isso. Vai ficar pro segundo episódio. Prazer ter conosco aqui, meu. Vamos que vamos. Valeu, o prazer é meu. Obrigado pelo convite aí, pessoal. Fiquei feliz pelo convite. É legal tá num lugar assim, onde a gente pode falar de futebol e de forma tão descontraída. Acho que vai ser bem bacana. Isso aí, bem-vindo, boa noite, Walter, obrigado aí por ter aceito o nosso convite, ter aberto um espacinho aí na agenda, que a gente sabe que é sempre muito, muito complicado, né? A gente começa falando um pouquinho sobre você que você é daqui de São Paulo mesmo, como nasce sua história com o futebol. Eu sou do Rio de Janeiro. Aham. Já não tenho mais sotaque, que meu pai é militar, então rodei bastante o Brasil. Do Rio fui para Brasília, de Brasília eu fui para Rio Claro, interior de São Paulo, onde eu fiz a minha faculdade, onde eu estudei. Então já rodei bastante, meus pais foram para Manaus, eu morei fora do Brasil 10 anos, então eu acho que vou me adaptando ao sotaque, mas já tô morando em São Paulo, na verdade moro em Santos, né, mas aqui já em São Paulo há um pouco mais de 10 anos, depois que eu voltei de lá. E a paixão pelo futebol foi de criança, né, aí de cria. De cria? Desde Cria da base. de jogar bola na rua. Eu tive o privilégio, acho, de ter vivido uma geração de bola na rua, de solto mesmo, aquela atividade não dirigida, né, que eu acho que é tão importante. Hoje tento cultivar isso nos meus filhos bastante. Eu moro em Santos, então lá em Santos a gente tem a praia, né? Uhum. E eu falo para todo mundo, ó, aqui na praia, deixa eles resolverem lá. Sempre que chega um adulto para tentar colocar alguma regra, eu vou lá, ô amigão, beleza? Deixa os meninos aí, deixa eles se resolverem, porque eu acho que ajuda muito, né, no desenvolvimento, não só esportivo, mas social também. Então, uma paixão desde sempre, desde criança, aquele sonho de criança de tentar ser jogador, né? E aí os caminhos foram levando para outros lados, como várias histórias, né? Cada um tem a sua desculpa porque não virou jogador. Aí eu tenho a minha também. Desculpa, A gente né? vai querer saber a sua hoje. A dele foi o cavaco? A minha, o cavaco veio até depois. O cavaco veio até depois mesmo. Meu pai, sambista, sempre fui mascote da Portela lá no Rio e tal. Então sempre Madureira. ouvi Você é de muito Madureira? samba. Eu sou de Madureira. Eu nasci É o em berço do Madureira. samba, né, cara? O berço do samba. E aí, meu pai sempre escutando samba e tal, em casa, muita música sempre. Meu pai toca pandeiro também, toca muito. E aí eu fui escutando e fui ganhando gosto. Eu comecei tocando percussão assim e tal, brincando. E depois veio o cavaco. Mas a desculpa não é essa. A desculpa mesmo de não ter sido jogador, hoje em dia mais maduro, né? Eu acho assim, tive alguns problemas de lesão, só que eu acho que isso não foi o principal. Acho que o principal foi o meu mental. Eu não tinha estrutura mental para seguir, para acompanhar o ritmo de um profissional. Isso é muito importante hoje, à frente do clube. Minha história toda como profissional de educação física, treinador, eu venho depois do futebol, de ter jogado futebol, eu venho de uma cultura técnica mesmo, de chuteira no pé e de dar treino para molecada. E agora na parte da gestão, tenho aprendido muito, mas eu percebo que essa parte mental do que o jogador precisa fazer para ser jogador de futebol, para ser um atleta, né? Para chegar no alto nível. Eu acho que isso é fundamental. Tem muita gente, eu falo muito isso com as crianças, né, e adolescentes que a gente trabalha.
Tem muita gente que quer ser jogador, mas não quer fazer o caminho, que precisa não ser quer feito. Não quer fazer o que precisa ser feito para ser jogador, e é difícil mesmo. Então acho que a minha desculpa vai mais por aí. Eu não estava preparado mesmo, não tinha estrutura para chegar. Teve um convidado nosso, G10, esteve aqui, ele falou uma frase, você lembra, tem muita gente que quer ser jogador, mas não quer ser atleta. Perfeito. Você esquece que o jogador é um atleta, ele tem que ter a vida de atleta e consequentemente ele vai virar um jogador. Exatamente. Então, e tem muita gente que confunde o atleta só com essa parte física mesmo, técnica, de talento e tal. E tem outras coisas, tem muitas outras coisas que você precisa, às vezes, sacrificar, às vezes fazer, e aí por não estar preparado, né, às vezes não é nem por mal. Eu percebo isso no olho dos meus meninos, assim, lá. Às vezes a gente conversa com um menino de 16 anos, super talentoso. E aí eu tô falando assim pra ele, cara, você só precisa fazer isso. Que se fizer isso vai aproximar muito a chance de dar certo. E, cara, você vê que no olho dele que ele entra, sabe, assim, que ele não percebe o que ele tem que fazer mesmo. E a gente perde muito talento. Infelizmente no Brasil, a gente perde muito talento e acho que o referência vem também para tentar resgatar esse talento aí que às vezes não consegue encaixar em algum lugar, e a gente tenta remoldar para tentar colocar como acho que é legal para todo mundo aí você falar sobre o projeto do Referência. A gente vai colocar aqui na descrição e aqui embaixo também as redes sociais do Referência, né? Vocês vêm fazendo um trabalho fantástico de formação e conseguindo resultados também nos torneios, conseguindo conciliar. Mas assim, é legal você comentar como foi a ideia da criação do Referência, o projeto que vocês estão desenvolvendo hoje. Legal. O Referência ele foi fundado em 2018, foi ideia mesmo, a ideia minha ali, fui empreender meio que na necessidade, porque eu fui coordenador da FCB Escola, a escola do Barcelona, em São Paulo. Quando eu voltei, morei fora um tempo, morei em Barcelona durante 10 anos, onde eu jogava nas divisões inferiores ali, tive a oportunidade de jogar futebol, e todo time que eu jogava eu dava treino para molecada, né? Então era uma forma também de ter um pouquinho mais de recurso ali, me manter. Então, outro time, vou jogar no outro time, eu já falava, olha, eu sou professor de educação física e tal, lá no Brasil, mas dou treino também. Então eu começava essa veia de treinadores, de trabalhar com crianças. E aí, quando eu voltei, eu já vim engatilhado. 10 anos na Espanha foi trabalhando com futebol. Foi buscando o trabalho com futebol, mas eu fiz de tudo. Fiz de tudo assim, bem sem vergonha nenhuma, até com muito orgulho eu falo. Claro, brasileiro fora, há mais de 20 anos atrás, não foi nada fácil, né? Não tinha documentação e tal. Então, assim, foi trabalhando de um pouquinho de tudo pra me manter, né? Sempre focado no futebol. Mas eu sempre, cara, um pouquinho do futebol não posso deixar. Então eu consegui jogar, isso me dava a parte, né, de motivação interna, mesmo. Fala, poxa, eu consegui, tô jogando. É engraçado porque, assim, eu e minha esposa, a gente já foi, ela foi primeiro, eu fui atrás dela pra Europa. E assim, às vezes ela falava assim, lá é tudo, o acesso é muito mais fácil tudo, né? Às vezes um voo, você tá em Barcelona, você bate em Paris ali rapidinho. E às vezes falava, vamos lá em Paris, tá? Eu falava, pô, mas tem um jogo. Caraca, de novo isso, eu tenho treino, eu tenho jogo e tal. Então, tem várias histórias assim, até essa aqui acho que dá pra contar. Por Barcelona, pela proximidade, por ter pouco brasileiro naquela época também, a gente acabava conhecendo os jogadores. E eu tive o prazer, a honra de conhecer o Ronaldinho Gaúcho. E aí ele uma vez falou assim, poxa, vamos nos encontrar e tal, fazer um pagode. Eu falei, pô, mas eu tenho treino. E aí ele ficava assim, treino, cara? Eu não tenho. Aí pensou que era tipo musculação, eu falava, treino, cara, você vai trocar? Não, cara, eu tenho treino, eu jogo bola. Então, cara, eu tô falando aqui pro Ronaldinho que eu sou jogador, né? Mas tentando voltar aqui pra responder a sua pergunta, eu voltei de Barcelona para o Brasil, já assim, engatilhado nesse trabalho que para mim foi assim, abriu muito a minha mente, nessa parte da gestão. Porque até então eu trabalhava com a criançada, dava treino, queria ser treinador, tinha a ideia de ser treinador. E quando eu voltei, a FCB Escola precisava de um cara que fizesse essa ponte. Então eu fui o coordenador dessa parte técnica e fiz a ponte entre o que era o Barcelona, que eu tinha bebido da fonte, né? Eu tinha bebido da fonte do que é o futebol catalão, né? Então, tanto na parte tática como de cultura.
E estava chegando no Brasil podendo transmitir isso. Então, o projeto da FCB Escola é sensacional, porque ele não é só um comercial. Ele realmente vinha um diretor técnico da Espanha, da Catalunha, para morar em São Paulo, morar na sede. Todo o acompanhamento deles. E aí reuniões com os treinadores, passava toda a cultura e toda a metodologia. Então, para mim foi ótimo. Eu falei, cara, não tem ninguém melhor do que eu. Eu lembro que eu falei, não tem ninguém melhor do que eu para fazer esse serviço. Que aí eu entendia o catalão, falava um pouquinho de catalão, passava para os treinadores, não é isso, tal, fazia essa ponte. E foram 4 anos aprendendo e me desenvolvendo também nessa parte de gestão, de coordenação. Então, em 2018, o projeto acabou, foi caindo comercialmente, a coisa não foi funcionando muito bem, e acabou que o projeto mesmo da FCB Escola acabou, e eu me vi, assim, em São Paulo. Conheço muita gente, fiz um network muito grande aqui, mas e agora? O que eu vou fazer? Eu falei, o único detalhe que faltava no Barça naquela época, e era um comentário geral dos treinadores e dos pais, cujos filhos estavam ali, eram bons de bola, era que a gente não tinha um nível competitivo. A gente não competia. Então faltava essa veia competitiva. Eu sempre tive, por ter jogado, E aí eu falei, vamos unir então o útil ao agradável. Aí chegou a hora, é o momento. E aí foi quando assim, vamos fundar uma agremiação, um time, um projeto onde a gente possa competir. Então foi assim, questão de uma semana. Eu recebi a notícia, fundei o time, já me inscrevi na Associação Paulista de Futebol com tipo 5 categorias, nem tinha time ainda. Já falei, tá aqui Associação Paulista. Eu vou entrar com esse time, mas que time é esse? Fundado agora. E no final das contas, em 2018, a gente participou do Sub-10 ao Sub-17, não, Sub-10 ao Sub-15, jogando como referência. Ainda naquela época era União Esportiva Referência Brasil. Referência você já tinha referência, só materializou, né? Isso aí. Então, naquela época começou mesmo como um projeto, onde os pais subvencionavam, né? Uma coisa bem escola de futebol, só que já com uma filosofia de base, porque os treinadores eram muito bons. Os treinadores já tinham me passado anos-luz. E hoje, agora, atualmente, são caras que estão comigo até hoje. E a gente trouxe essa estrutura metodológica e até comportamental para dentro do referência. Então, quando a gente nasce ali como projeto, como escola de futebol, a gente já nasce com uma ideia de clube. Então foi muito legal, porque aos poucos a gente veio desenvolvendo, foi crescendo. 2018, 2019, pandemia e tal. Em 2021, chegam os meus atuais sócios, me procuraram falando, olha, temos um investidor que quer montar uma coisa séria. Do zero, aí acho mais difícil. Você já tem uma coisa estruturada, vamos conversar? E aí coincidiu essa conversa, a gente foi desenvolvendo. Eu já tinha tentado vender esse produto do time para outras pessoas, mas que não abraçavam. E aí casou, então assim, agradeço muito aí, caíram do céu aí esses anjos, o Carlão, o Marcão, que trouxeram um investidor junto com eles, e hoje em dia nós somos 4 pessoas que estamos focados aí nesse ritmo de desenvolvimento das crianças e dos adolescentes aí dentro do futebol. Fala um pouquinho da sede de vocês, onde vocês jogam. O referência hoje nós nos filiamos à Federação Paulista através de Embu das Artes. Foi uma questão bem de necessidade também, porque para se filiar você precisa ter um estádio. Então a gente procurou algumas prefeituras e a gente tinha um bom contato em Embu das Artes, coincidiu bem, o contato hoje a relação é muito boa. E aí mandamos os jogos em Embu das Artes e treinamos no Jaguaré, no CDC Jaguaré. É um campo da prefeitura. Então hoje nós alugamos esse espaço para os nossos treinamentos e mandamos jogos em Embu das Artes por essa necessidade depois da filiação. Então ainda não é a situação ideal para um clube, mas mesmo com uma estrutura talvez aquém do que a gente merece, do que a gente quer, do que a gente almeja, modéstia à parte, a gente está conseguindo bons resultados, estamos conseguindo igualar às vezes com um clube grande, né, com um clube de camisa pesada mesmo. Isso é um orgulho pra gente. Hoje vocês estão, quais categorias que vocês estão lá? Hoje a gente tem do Sub-10 ao Sub-17. Passando assim de ano em ano, a gente tem então no primeiro ano a gente começou com 15 com 17, bem pé no chão. Então é legal também dizer isso, o referência nasce bem
pé no chão no sentido de investimento. A gente não fez nenhuma loucura, nosso investidor, ele é um cara super correto e não é do meio do futebol, isso também nos ajudou muito, mas conhece muito de futebol. Então, sempre foi passo a passo. Então, no primeiro ano, 15, 17. No segundo ano, nós começamos com 11, com 13, que muitas vezes é desprezado por vários clubes, porque não dá dinheiro. E a gente pensa numa formação continuada, a gente pensa em desenvolver o atleta na sua integralidade, né, de forma integral mesmo. Então, a gente também seria incoerente a gente pensar desse jeito e não trabalhar com os menores. Né? E aí, a partir do terceiro ano, a gente já introduziu o 10. Então, hoje a gente tem o 10, o 11, o 12, o 13, 14, 15 e 17. E no ano que vem, a gente já pretende ter o 20. Já estamos passando por esse processo de formação do elenco esse ano para chegar no ano que vem um pouco mais estruturado. Vamos ter até o 20, onde a gente fecha a cadeia da base, né? Nós somos filiados na federação como licença especial de base. Tá. Em 2018, a federação abriu essa possibilidade, porque antes disso era quase impossível você se filiar com um clube realmente, né? Porque era muito caro. Tinha que ter um estádio para mais de 5 mil pessoas, custava quase R$1 milhão, tal, então era uma coisa... Então, quando surgiu essa possibilidade em 2018, eu lembro que eu mesmo acendi, falei, vou correr atrás disso aí de qualquer jeito, e coincidiu também do Carlão, do Marcão chegarem com essa possibilidade do investidor, e tudo coincidiu para um caminho. E hoje as categorias tem que começar cedo, né, Walter? Não tem como, né? Hoje as demandas de clubes também se passa por 10 anos para frente, já começa a ter esse olhar clínico, né, para isso, né? Já começa. Eu acho que tudo tem a ver com o desenvolvimento também social mesmo do nosso país, né? Assim, acabaram as ruas, como eu falei antes. E antigamente, por exemplo, se você for até pouco tempo atrás, o São Paulo, por exemplo, não tinha 11. Tinha o 11 e 13, mas não competia. Sim. Né? Sei lá, 7 anos atrás. Tudo dentro do social mesmo, né? Tinha uma coisa menos competitiva e tal. E agora, vocês mais do que ninguém sabem que a especialização está sendo muito, muito precoce. Ali o futsal já começa no sub-7. Exato. Já tem uma iniciação bem forte, bem legal, bem forte do 7 ao 10. Já no sub-7. Já no sub-7, 8, 9, 10, você vai na federação... já tá aquela criança já tá vivendo momentos de competitividade altíssima. Tem um lado bom, tem um lado ruim, eu acho que tudo tem vantagens e desvantagens. Eu acredito que se tiver em boas mãos, acho que é o caminho. E modéstia à parte, a referência tenta cobrir esse bom caminho, né? Assim, crianças de 11 anos estão lá competindo em alto nível, sim, mas estão em mãos de profissionais que estão preocupados não só com a competição, também com a competição. A gente não pode também ser hipócrita, a gente não liga para ganhar e perder, não, a gente quer competir, mas tem que criar essa personalidade, tem que sentir os dois, né? Tanto a derrota quanto a vitória, tem que saber. Isso, e essa personalidade da criança que... O esporte ele é competitivo, exatamente. Tem que ser saudável, mas ele é competitivo. Exatamente, né? Tem que ser saudável, mas não vamos ganhar a qualquer custo, mas vamos buscar a vitória. Dentro da regra, dentro da lei, vamos buscar a vitória, mas também estamos preocupados com o desenvolvimento da pessoa. Isso é muito importante. Então, se estiver em boas mãos, eu acho que é o caminho, porque já a gente não tem mais, né, as ruas, a gente agora é o campo sintético, são as escolinhas, são as escolas. Então, se tiver bons profissionais envolvidos, eu acho que não dá pra gente fugir disso e querer voltar atrás, querer, né, deixar isso de lado. Acho que os profissionais de educação física, os treinadores, têm um papel muito importante a partir desse novo cenário no desenvolvimento das crianças e adolescentes aí. Como você enxerga, Walter, por exemplo, é um tema que a gente sempre traz para cá, você mesmo falou, acabou as ruas, as crianças antigamente era desde pequenininha na rua, correndo, competindo, né? Depois a gente tocou muito a parte do assunto do tema de futsal, porque hoje também a gente tem o futsal acontecendo, mas as quadras estão se diminuindo, cada vez menos quadras de salão. Sim. Você encontra nos bairros e tudo mais, você vê muito campo de futsal acontecendo, as escolinhas acontecendo lá, e muitas dessas crianças hoje perdendo esse contato do futsal, né? Como você vê para o desenvolvimento hoje do futebol, muitas dessas crianças
não tem o contato do futsal, já vem direto para uma escolinha de futsal e vão para o campo. Você sente que isso tem uma perda no desenvolvimento do futebol das crianças ou não? Eu acho que a gente está passando por um processo de transição que é longo. Eu escuto bastante isso e eu tenho uma opinião mais ou menos formada, que eu só... Não dá para saber se é certo ou errado. Eu sempre fui muito a favor do futsal e daquele discurso que é verdadeiro. Todos os nossos grandes craques passaram pelo futsal. Então você vê muitos ex-atletas falando, não, eu comecei no futsal e me ajudou muito, e todos falam a mesma coisa no sentido do motivo, né? Quadra reduzida, mais toques na bola, mais intervenções, raciocínio rápido, isso aí acontecia no Brasil. Por quê? Porque a formação no campo para crianças era muito ruim naquela época. Então eu lembro, com 11 anos de idade jogava no campão. E o treinador, então assim, um lateral direito lá, o ponta esquerda lá, e cara, você realmente tocava pouco na bola, não sabia, não tinha noção de espaço, todo mundo atrás da bola, o gol gigante. Então assim, realmente, se não fosse o futsal, a gente não ia desenvolver tão bem assim. E aí, o que aconteceu, por eu também ter vivido na Europa, a FCB Escola, e a gente trouxe isso por referência também, sempre trabalhou muito com espaços reduzidos. Então eu comecei a também detectar que eles supriam essa má formação no campo com uma boa formação no campo. Entendi. Então espaço reduzido, então, sub-7, não vai treinar no campão, vai treinar no campo menor, reduzido, com a trave menor e tal, e vai competir. Então, acho que a gente está passando por essa transição aqui no Brasil também, porque agora você vê cada vez melhores profissionais, melhores escolas de futebol, as próprias regras da federação. A federação há pouco tempo reduziu o campo do sub-11, tem vantagens e desvantagens também, ok, mas com boas intenções, na ideia de proporcionalidade e tal, e a criança poder participar mais. Então eu acho que o futsal foi, para a minha geração, foi essencial. Só que se você trabalhar bem no campo desde pequenininho, com bons profissionais e boa metodologia, boas ideias, a gente também pode conquistar a longo prazo, mesmo sem futsal. Igual, né? Porque se você for ver bem, sei lá, na Espanha, países da Europa no geral, não tem alguns países que sim, mas tem outros que não tem nada de futsal. E saem bons jogadores. Né? Outra, talvez, uma polêmica, aproveitando que a parte tática. A Alemanha é um exemplo que não tem futsal. É isso aí, a Alemanha não tem futsal, e a Alemanha, no decorrer dos anos, começou a apresentar bons jogadores e boas equipes. Exato. Né? E aí tem muita gente que critica, não pode ou não deve passar tática para os meninos tão jovens, porque está se perdendo aquela alegria e tal. Mas tem que dar uma pisada no freio e pensar, será que não? Porque na Alemanha não é na rua que eles jogam, não é solto, não é futsal, e saem boas equipes, tem boas estruturas. Por quê? Talvez porque há muito tempo atrás eles tentaram se organizar para poder ganhar do Brasil, né? Da Argentina, para poder ganhar dos latinos. Então acho que a gente está passando ainda por essa transição. Os estudiosos, os treinadores mais estudiosos e mais técnicos, os que passam a tática para crianças de forma correta, de forma gradativa, eu acho que ainda a gente não tem esse resultado, a gente não tem essa geração. Acho que os 2005, 2006 são os meninos que lá atrás tiveram bons profissionais aqui no Brasil, vão começar a desabrochar agora. E aí é que a gente vai ver, a gente não tem ainda, não tem ainda, tá nesse gap. Não dá para falar, o culpado da falta de títulos do Brasil são os estudiosos, porque tem essa, né? Tem esse negócio de os boleiros e tal, boleiros versus estudiosos. E eu acho que, tem que ter as duas coisas. Tem os boleiros naquela época tinham uma condição, né? Que eu acho que eu faço parte dessa geração. Eu não tinha tática, não tinha nada, era só na rua, brincadeira, para o ímpar, não saiu, né? Sim. Descalço no asfalto, batia, muitas vantagens tem aí. Quando se perde isso, você tem que tentar se estruturar de uma outra maneira, que eu acho que é essa. Bons profissionais, campos reduzidos, e aí o futsal, naquela época foi muito importante, porque sem ele talvez não ia ter esse estímulo competitivo, né? O futsal ajudou muito a competir. É histórico, né? Hoje, no passado, todos os grandes jogadores começaram no futsal, né? Você fala, comecei no futsal, o futsal me deu base. Acho que agora essa transição, esse gap, mas ela vai ser suprida em algum momento aí, né? Eu acho que, quem você falou, tá acabando, mas ainda tem bastante estímulo do futsal.
No Brasil, assim, ainda vejo bastante competições importantes de futsal, da iniciação e tudo mais. Então, acho que... É que antes era assim, você encontrava quadra para todo lado, escola, e tudo que você fazia, você tinha uma quadra. Você tinha uma quadra para fazer. E hoje, teoricamente, você acaba não tendo, muitas vezes na escola mesmo, não tem. A educação física já não tem mais Não, concordo plenamente. Um salão ali acontecendo, né? Isso vai se perdendo um pouco esse contato, realmente. Aí você vai começar a ter numa escolinha, realmente, você vai ter que buscar, né? Que você citou. Mas é difícil a gente... eu acho que é isso mesmo. Eu tenho essa teoria na minha cabeça de que a gente está vivendo essa transição, esse gap. Vamos ver a geração 2005 para baixo aí, que receberam esses estímulos. Eu acho que já receberam esses estímulos de treinos sistematizados e tal, de tática. Quando ele tinha 10 anos de idade, já estava vendo tática, que tantos criticam. De repente, isso vai fazer... lá na frente a gente voltar a ter um time organizado. Agora já temos, tá nesse caminho. Quem sabe a gente volta a ganhar. O questionamento no Brasil começou a surgir muito, além da falta de títulos, acho que é uma carência de talento mesmo, né? Porque mesmo o Brasil ficou de 70 a 94 sem ganhar, mas você pega a seleção de 82, de 86, era magnífico, né? O time, mesmo a seleção de 90 não encaixou com o Lazzaroni, mas a seleção era muito boa, né? Tinha Careca, Romário, tinha muita gente. E a gente viveu 2022, agora acho que é uma safra muito boa, né? Pelo menos eu não vi uma seleção com tantos talentos e com tantos jogadores já há um certo tempo, né? Pega 2010, 2014, é uma seleção muito dependente talvez de um jogador, né? De 2 jogadores. A estrela do Neymar, que o Neymar joga, vai bem, o Neymar não joga. Em 2018 também foi carente. Então, o que você atribui a essa falta de geração de grandes talentos como a gente estava acostumado? Que pergunta difícil. A gente aqui resenha. Eu fiquei a semana inteira estudando essa pergunta. Não tem uma resposta, assim, sendo sincero. Não tem como. Acho que tem vários fatores, né? Tem vários fatores. É uma discussão que com certeza... Os boleiros mais antigos vão falar isso. Perdeu-se a rua e a gente tá dando tática pra criança, não tem que desenvolver sozinho e tal. Mas, cara, já não temos mais isso há algum tempo, né? Então, como que a gente resolve isso? Então, assim, eu acho que pela própria evolução do futebol, a gente conseguia... os nossos talentos apareciam, talvez porque as outras seleções ainda não tinham se organizado para combater esse talento. Né? Então era tudo, se você for ver os jogos, né, das outras Copas, até, né, vamos falar de 82, tudo bem lento, até lindo de ver. Mas era tudo bem lento, assim, você faz, cara, e às vezes eu brinco assim, tô vendo um jogo de, sei lá, no YouTube lá de 10 anos atrás, não é tanto tempo assim, cara, era mais lento, era tudo menos organizado e mais lento. E aí as seleções europeias começaram a se organizar para bater esse talento e o Brasil não fez nada. Ninguém se preocupou, porque estava bem, talento, né? Tava bem. A disciplina foi engolindo o talento. Exatamente, aí, né? A disciplina, a tática, a organização foi engolindo o talento. Físico, né? A parte física, tudo. Então tem vários fatores. E aí a gente não fez nada. Por isso que eu acho que o Brasil vai continuar sendo, acho que para sempre, pela cultura esportiva, pela cultura do futebol no Brasil, pelo tamanho do Brasil, pelo tanto que a gente ama esse esporte, vai continuar sendo durante, sei lá, para sempre um celeiro de talentos. Mas a gente já percebeu que só isso não dá. A gente precisa ter uma organização tática, a gente precisa ter a parte física desenvolvida para a gente, porque hoje na base, você já imagina, há pouco tempo atrás, se você pensar assim, vai jogar, sei lá, Santos e Zenit do Sub-13, você ia falar, o Santos vai mesmo, os moleques do Brasil, e não é o que acontece. Você vai lá nesses torneios internacionais de base, cara, difícil ganhar dos russos, difícil ganhar do polonês, sabe? Você fala, caramba, os caras lá, nem tô falando de França e Espanha, né? Então, eles estão se organizando, a gente precisa também se organizar para combater, e a hora que acho que se igualar tudo, aí o talento volta de novo. O talento vai ser o diferencial, que é o que a gente tanto gosta de ver, né? O brasileiro gosta, parte pra cima e tal, mas cara, se você não estiver preparado com todos os aspectos que o jogador precisa, ele parte pra cima e fala, não vou partir não, cara, esse cara vai me engolir, eu vou tocar aqui de lá. E aí, né, vai perdendo, sim. E você acha que, assim, tudo que a CBF oferece para treinadores, eu acho que pegando também esse gancho, porque acho que tem toda uma cadeia de transformação que muda, não só com jovens, mas também técnicos, preparação do que a CBF oferece para os treinadores, oportunidades para treinadores mais jovens também, né? Parar de
exportar e importar treinadores e começar a apostar também numa cadeia de treinadores mais brasileiros daqui, tendo a oportunidade de maiores clubes, para que a gente possa desenvolver talvez essas próprias metodologias, talvez que hoje fica sempre do mais do mesmo em alguns técnicos, né? Sim. Então, assim, o que esse cara talvez hoje pode agregar? Dificilmente eu acho um Felipão que está estudando, está mantendo uma coisa na atualidade. Vamos dizer assim, ele tem todo um histórico, uma bagagem que ele carrega e ele aplica hoje. Sim. Se é o conceito ideal, acredito eu que talvez não, né? Talvez já está um pouco mais passado, né? E o quanto que essa oportunidade dentro do que a CBF hoje promove, de estudos, de cursos, de metodologia, se entende que é um padrão mais que está na Europa ou não? Eu acho que a própria, não só a CBF, mas o próprio momento que a gente vive de troca de informação, né, a facilidade que hoje se tem de troca de informação, tá fazendo com que os treinadores se preocupem mais em se desenvolver e tal. Então, esses estudiosos eles estão não só dentro do campo, mas fora de campo também na parte da gestão, estão começando a conseguir o seu espaço no futebol. Isso é muito importante, eu acho muito importante, muito interessante. Eu fiz participei de um curso aí, até agradecer à Universidade de Futebol e à Federação Paulista pelo curso, um Master em Gestão que eu participo, tive o prazer, assim, a honra de participar, aprendi muito e entendi que aos poucos pessoas que às vezes até nem eram do futebol, vinham de áreas, e aí até no nosso papo prévio vocês tinham comentado, né? Vocês também vêm de uma área mais corporativa e foram entrando no futebol muito bem, foram ganhando espaço. Então, aqueles treinadores que estão preocupados em estudar, em evoluir, em crescer, aos poucos eles estão ganhando espaço, mas esse gap. Vai demorar um pouco até... Então, hoje, por exemplo, a gente fala de um CEO do Red Bull que foi pro Mônaco. Pô, um cara foi para lá, ele é brasileiro, esse cara é brasileiro e é da gestão. Então, assim, aos pouquinhos está dando esse lampejo. Ainda tem muito medalhão que vai sustentar até onde der, mas aos poucos a gente vai mostrando que tem fundamento, que é importante ter bons profissionais que vão saber lidar dentro do campo, mas que fora dele também vão ter boas ideias, Então, assim, tem... Os treinadores, se você pegar lá, sei lá, um sub-15, sub-17 dos times tops do Brasil, a maioria dos treinadores já são caras mais jovens e estudiosos, mas que têm uma experiência legal já. Tô entendendo que, no seu ponto de vista, aí me corrija se eu estiver errado, o estudo, de uma forma de tentar substituindo os ex-boleiros que administravam time, clube, técnico, porque no passado... 80% era ex-boleiro, não deu certo, vários, como tá dando certo hoje. Só que hoje a gente vê pessoas que não eram ex-boleiros que estão virando técnicos, bons técnicos, gestores, e assim vai. Eu não quero também aqui parecer, porque isso é importante, até pelos cortes aí, que hoje em dia tem corte, você põe só uma coisa só lá. Só 30 segundos. Eu acho muito importante os boleiros, né, e tal, e eu me coloco neles também, assim, porque eu joguei no nível inferior, mas eu joguei, então a importância de você ter vivido o cotidiano do futebol e tal, tem gente que ganhou títulos e tal, cara, isso tem um peso muito importante, mas acho que a gente não pode, parece que, assim, às vezes o futebol parece a única profissão que estudar é ruim. Todo mundo tem que estudar para estudar mais, para ganhar mais dinheiro, para ser melhor na sua profissão, para se especializar, para estar lá. E o futebol começou a estudar um pouquinho mais. Então tem muitos ex-jogadores que depois que pararam, começaram a se especializar e chegaram, então muito bem, né? Você vê aí, Paulo André, CEO do Cruzeiro, Valladolid, né, o próprio Ronaldo, né, toda a estrutura que ele montou, o cara tem que ser muito inteligente, tem que ter um estudo por trás, né? Mauro Silva, vice-presidente da Federação Paulista, tem muitos, né? Tem muitos atletas que estão conquistando e estão provando para eles mesmos e para a comunidade do futebol que ficar parado ali sem estudo, sem evoluir, não vale a pena. E alguns que não foram famosos ou que não tiveram sucesso esportivamente, através do estudo estão começando a conquistar. Porque fatalmente os estudiosos não são cara que nunca jogaram,
Viveram futebol por algum momento ali. Exatamente, fizeram uma base, jogaram base até os 17, depois, se for ver, o meu caso é esse, eu joguei base e tal, fui até 17, depois ficou naquela, vai estudar ou vai tentar continuar? Incerto ou um pouco mais de certeza? Vamos estudar, né, família e tal, vamos estudar e vamos por esse lado da universidade e tudo mais. Então eu acho isso, que não dá para separar assim, tipo, só os boleiros e só os estudiosos. Eu acho que a junção das duas coisas, ela encaminha para um A gente sucesso. tem uma história até interessante, que a gente trouxe aqui um ex-jogador, que é o Nené, que jogou no Corinthians, 98 e tudo mais, com o Mário Ramalho, junto na mesa. Então, assim, era o Mário Ramalho estudioso, trazendo os conceitos atuais de hoje, e o Nené num conceito que ele tinha daquela época, né? E ele falava assim, nossa, mas eu não sabia, porque hoje é tudo mapeado, o São Paulo, toda a estrutura que oferece. Não, o analista de desempenho já sabe até quais são as trocas que o outro time vai fazer, quem é que vai entrar, é feito todo. Tem um aplicativo que mostra tudo. E ele falava assim... eu tava pensando que eu queria ser... Ele é assistente técnico, né, por um período. Eu achava que eu não sabia muito, agora eu tô vendo que eu não sabia nada. Cara, mas é isso, eu acho que a gente tem que estar aberto, evoluiu, né, para as tecnologias e tal, e são pessoas que tem que entender, né, o analista de desempenho, cara, às vezes o cara muda o jogo, os caras ganham, é aquele negócio, o que vai colocar a bola dentro do gol? Não é só que esse centroavante vai, cara, tem toda uma estrutura em um clube, tem toda uma estrutura que começa desde do mínimo detalhe. Sabe a formação que o time vai fazer, quem vai jogar, quem é o principal cara que pode decidir do outro time, então é a forma como você conduz e é uma história interessante, porque verdade, foi muito legal ter colocado um ex-jogador com um técnico da atualidade. Né? Eu não sei se você concorda, Walter, mas minha visão, a gente fala bastante do técnico, né? Mas essa evolução acho que passa pela profissionalização como um todo do futebol, né? Começando dos presidentes de clubes, dos gestores, né? Durante muito tempo, mais do que boleiro, não necessariamente era boleiro, era aquele pessoal que foi conselheiro, que se achava um pouco dono do clube, mandava, desmandava, era mais o poder, né, e o ego do que uma própria gestão profissional, né? Queria escutar a sua opinião sobre isso e qual a importância da criação de clubes como referência de clubes formadores e outros. Então, um Esfera, tem outros clubes formadores, clube de empresas surgindo nessa transformação, nessa transição que a gente está vivendo. Eu acho muito, muito interessante a sua pergunta, porque até no curso que eu participei, no Master, a gente falou bastante disso. Acho que as SAFs agora, falando do alto escalão, falando de Série A, Série B, do Campeonato Brasileiro, as SAFs vêm muito mais do que dívidas e tal, de conseguir tirar os times que estão financeiramente afundados e tal, muito mais do que isso, elas vêm para dar uma cara de empresa, uma cara de gestão, né, uma gestão empresarial, uma gestão sistêmica ali para os clubes, né? Então, nosso investidor, ele tem uma frase que ele fala assim, tem que ter um dono. Tudo que não tem dono, acontece isso, né? Aquela diretoria antiga, conselheiros e tal, faz ali, age pela emoção, vão gastar e tal. Então, acho que é muito importante, e esse movimento coincide com essa transição que a gente está vivendo também dentro do campo, coincide na parte da gestão também. Então, a referência vem muito também nessa... A substituição, a transferência do boleiro para o profissionalismo. Na gestão dos clubes também a gente está vendo isso. Perfeito. Né? Com essa questão de SAF, muitos ex-presidentes eram ex-jogadores, volto a dizer que você cortou, não que fizeram mal gestão, mas está se transformando, estão se tornando empresas, pessoas do mercado financeiro, pessoas com formação administrativa, estão pegando o clube de futebol para administrar, que era administrado por ex-boleiros, torcedores, né? Torcedores, exatamente, conselheiros, torcedores. Tem muito presidente que nunca deu um chute numa bola, mas o cara se considera... Torcedor, viver pela paixão. Na praia ali, quantos presidentes passaram lá na Baixada, nunca chutou uma bola, mas o cara tinha dinheiro, tinha influência, chega no poder e aí... Eu acho que isso também, a gente está vivendo essa transição e está sendo bem legal. A Federação Paulista, com a possibilidade da criação dos clubes só de base, então referência mesmo, a gente não tem a pretensão de virar um clube profissional. Muita gente pergunta isso, mas como não? Cara, a nossa paixão pelo trabalho é realmente a base, são as crianças, adolescentes, transformar a vida dessas crianças através do futebol.
Mas a possibilidade da gente começar na base com uma gestão profissional, ela é muito importante, porque a gente sabe que são 4 pessoas que estão ali na parte da gestão, né, na parte da diretoria, digamos assim, então não tem um monte de conselheiro, não tem, né, um monte de gente para você agradar ou dar alguma explicação. Então, como você falou, tem vários, esse movimento está crescendo, né? Tem vários clubes surgindo nesse modelo, e eu acho que isso vai fortalecer o futebol brasileiro e, no final das contas, vai ajudar a ter mais jogadores preparados para competir no alto nível. De repente não vão ser igual àquela técnica apurada daquele Brasil, mas é isso infelizmente já passou. A gente tem que buscar novos caminhos para a gente começar a ter resultado novamente. Acho uma coisa importante que você falou, e hoje você vê a oferta de cursos, né? Além a gente fala da federação, da CBF, né? Mas você vê uma GV hoje dando um curso específico de MBA de marketing esportivo. Então você vê que é um mercado que vem tentando se fortalecer, se profissionalizar. Acho que desmistificar, como você comentou, né? Quem trabalha com futebol então não pode estudar, porque eu comecei a jogar bola, eu paro os estudos. E pelo contrário, né? Você tem que manter os dois. Dá certo no futebol, excelente, e no final, mesmo que você dê certo no futebol, a sua carreira vai terminar ali com 33, 34, 35, você tem mais 40 anos pela frente ainda, né? Muito importante, isso aí a gente é uma situação difícil até pra gente como gestor ali no clube, porque a gente vê a realidade, então também não vou ser hipócrita também aqui, não, todos os nossos atletas são os melhores alunos da sala. É difícil. É difícil fazer essa gestão. Conciliar é difícil porque os meninos mesmo, eles acham que, cara, eu vou ser jogador. E eu lembro aí eu assim, voltando lá quando eu era criança. Eu lembro que eu tinha 17 anos, na escola eu falava, eu tava na escola, mas eu falava, eu vou ser jogador. A professora passava e perguntava, o que você vai fazer? Engenharia. E você que vai fazer? Medicina. E você vai fazer? Tal. E você, Walter Júnior? Jogador de futebol, professor. Aí todo mundo ria, ela, para com isso, menino, isso aqui. E os moleques falavam assim, deixa ele, professor. Meu irmão, sou de Madureira, vou jogar bola e vou tocar cavaco. Ele joga muito, deixa ele, isso aqui. Mas, cara, imagina, naquela época eu tinha esse pensamento, eu estava com uma escola boa. E hoje em dia é difícil você convencer atleta e família de que, olha, você pode, você tem que ter um foco nos estudos. Hoje eu li um artigo no Globo.com, no G1 lá, no GE, que é o Tevez, o Carlitos Tevez, reclamando da cultura, do nível cultural e educacional dos atletas. Né? Se você viu isso. Então, assim, cara, o Carlitos Tevez, que também não era o... a história dele é bem... Poxa, cara, então, assim, a gente tá nesse processo. É complicado, a gente tem que começar lá de baixo, convencer os futuros prováveis atletas para que os que vingarem continuarem entendendo a importância dos estudos e os que não vingarem poder seguir o seu caminho e trabalhar com futebol, mas ter um caminho melhor. E tem essa conversa, né? Hoje dentro do Referência como um todo, porque eu imagino, a gente vai falar um pouco dos atletas que já saíram, tem reportagem do Referência sobre tudo isso, né? Mas como que é o trabalho do Referência como um todo? Porque a gente sabe que o futebol é isso, é difícil, não é a realidade do futebol, não é todo mundo vai ser milionário, porcentagem está dentro aí dos 5% que ganha 5 mil reais, né? E já tem um estudo para isso. E como que o Referência ele lidar com esse tipo de situação com todos esses atletas? Porque é um funil, vai chegando lá na frente, engargala, e no final do dia a gente tem que trabalhar para aqueles atletas seguirem alguns caminhos, estudarem, seguir a vida, seja no meio do futebol, ou seja de outra forma, né, com suas profissões. Hoje o Referência ele faz esse trabalho? A gente tem uma ideia, na verdade eu gostaria que fosse mais, mas é isso, estamos iniciando. Estamos começando a ter um pouco mais de conversas com os atletas e com as famílias para colocar essa realidade, que é uma realidade dura e cruel. Todo mundo acha que... muitas vezes eu falo assim, com exemplos até pesados, duros, falo assim, olha, o Sub-17 do São Paulo, aquele cara que é o titular do Sub-17 do São Paulo, não é certeza que ele vai ser um jogador de futebol profissional de alto nível ainda. Então, imagina o seu filho que está aqui atualmente reserva do Sub-14 do Referência. Então eu tento, poxa, que pesado, mas às vezes é preciso dar um choque de realidade
E é a mesma coisa eu falo, olha, sabia que existe um time no interior de uma cidade pequena do Nordeste, ou de qualquer região do Brasil, que joga na 4ª divisão e que tem um cara que não é convocado, mas ele é profissional, mas ele não é nem convocado. Tem um reserva e tem um titular. Esse cara, ele existe, cara. Quanto você acha que ele ganha? Sim. Pai, sabe? Quando tem um pai muito emocionado, fala, calma. Então, assim, você não pode mudar a sua vida toda porque para seguir o sonho, ou, né? Acho que nós como pais temos que alimentar os sonhos dos nossos filhos. Acho que quando você virar pai também, você se cega um pouco. E eu sou pai também, eu sou pai de atleta também, então tenho aprendido muito a controlar minhas emoções com meu filho, pela minha experiência como gestor, assim. Eu falo, eu vi tantas coisas que eu falo, putz, não posso passar isso pro meu filho e nem posso me emocionar tanto com essa caminhada dele. Vamos seguir o processo com calma. E aí, pensando nisso, respondendo mais a sua pergunta, tentando fazer alguma coisa na prática, hoje a gente tem uma parceria com a 2SV, que é uma empresa, talvez a fundadora desse processo de encaminhar atletas / estudantes para os Estados Unidos, para as universidades dos Estados Unidos. E aí a gente está tentando colocar isso para os pais de que isso não é um plano B, sabe? Isso, às vezes tem que ser o plano A. E é bem legal porque a gente está vendo um caminho já inverso em algumas situações, de pessoas um pouco mais amadurecidas que, sei lá, tem casos assim, o cara tá no Red Bull e aí prefere ir para os Estados Unidos estudar. Ele vai jogar em alto nível, porque todas as universidades dos Estados Unidos, se ele for um bom aluno, sabe inglês, ele vai chegar lá com bolsa estudantil top e vai jogar em alto nível e ainda pode ser draftado lá pelo MLS. Só que se é tudo errado, aí ele vai voltar para o inglês fluente, faculdade dos Estados Unidos, com um curso superior e tal. Então a gente está começando a tentar colocar isso também. Olha, isso aqui é um caminho, não desprezem isso, porque é um caminho super interessante. Tem gente de clube grande, famílias estruturadas falando assim, é melhor esse caminho aqui, porque tem alguns estudos que falam, o cara indo para lá, só a bolsa que ele tem, ou seja, ele deixa de gastar o dinheiro que é mais do que o salário da Série A aqui no Brasil. Claro, não acredito. Então, pô, né, em dólar e tal, você fala, caramba, nunca tinha pensado nisso. E com a ascensão do futebol lá, tem mais chance ainda de se tornar um profissional lá. Agora um brasileiro, né? Um brasileiro em qualquer outro lugar do país, talvez acho que ele tenha muito mais chance, porque foi o Montrimas. Montrimas né? falou. O Montrimas quando ele passou por aqui. Ele falou que o futebol aqui no Brasil, ele é muito igual, né? Ele é muito nivelado. Hoje por não cima, tem mais, não tem mais aquela. A dificuldade é imensa. Não tem mais aquele negócio que aquele atleta se sobressai muito perante os outros. Então, se você vê a competição como um todo no Paulista, ele é muito um ganha do outro ganha do outro e acontece, isso é normal. E ele falou assim, e tem muitas pessoas, você vai o Brasil é gigantesco, então você brota atletas, que é diferente de outros países, né? Nos outros países não tem essa riqueza que a gente tem. Sim. Então Portugal, né? Ele deu o exemplo. Olha que Portugal é uma seleção que vem se fortalece. Ele falou, mas eu jogava lá na base de Portugal. Esse rapaz aí tá indo pra seleção. Foi convocado na base. No Brasil não bateria a Série C, possivelmente. E tava batendo uma seleção de base pela riqueza que tem de talentos aqui. Sim. Não, e eu costumo até falar como motivacional para os nossos atletas que a distância entre o jogador do referência e o cara da seleção da categoria, cara, não é gigantesca. Ela tem um monte de fatores que juntam ali o comportamental, o físico, a alimentação, a disciplina, os estudos, tal, concentração, um monte de coisas que, cara, faz ele dar um saltinho pequeno que já é suficiente para ele bater num time grande, fazer um bom paulista e ser convocado para a seleção. Eu acho que entrando um pouco desse sentido e voltando para o atleta, né? Porque eu acho que assim, futebol é isso, nosso podcast é passar informação. Uma das coisas que a gente sempre fala aqui para atletas nossos o futebol é renúncia, você tem que abrir mão de uma série de fatores, né? Então você vai ter que ir para a escola, mas aquela noite você não vai poder sair, você vai ter que dormir bem, você vai ter que se alimentar bem, você vai ter que se condicionar bem, academia. O quanto que você faz isso para você estar mais próximo daqueles 1% que a gente sabe que chega. Então não adianta, hoje se você vê muitos atletas hoje jogando no meio da competição e eles vão lá, boi, né? E às vezes é isso que não vai fazer chegar, e os pais talvez não conseguem colocar na cabeça também. Que hoje o futebol ele não é só dentro do campo, ele tem todo um investimento por detrás que a própria família também tem que ajudar, tem que colaborar, né? Pra gente poder chegar no principal lá, né? Que é isso que você tá falando.
O cara que hoje está no Santos, talvez ele tenha uma estrutura melhor, tá no São Paulo, oferece tudo de lá, suplementação, caramba, 4. Isso que talvez o Referência ou outros clubes ainda não conseguem chegar, mas esse gap é mínimo. É mínimo. Se ele der uma esforçada, se esforçar um pouquinho nisso aí por fora e tal, eu tenho buscar. Hoje eu falei com ele sobre isso, assim, eu tô sempre dentro do campo, pela minha história e tal, é difícil sair do campo, então sempre que eu posso eu tô no campo e sempre que eu posso eu dou uma chamada dele, assim, tipo puxar a corda. A gente fala muito sobre isso, fala, cara, de vez em quando parece que eles vão desgarrar, a gente tem que puxar a corda de novo, assim, tal. E aí eu falei sobre isso, falei, cara, vocês não podem esquecer que aqui é uma competição interna e eu tô vendo alguns aqui que parecem que estão garantidos, que acham que já foram titulares desse ano e vão ser titulares pra sempre, cara, vai vir gente aí que vai engolir vocês. E outra, tô vendo aqui meninos que não fizeram um bom paulista e estão treinando bem. Daqui a pouco eles vão... Cara, precisa ter isso, porque senão você se acomoda. E eu sei que é difícil, cara. Eu vejo assim, às vezes a gente não percebe, a gente também não percebe, cara. Janeiro, fevereiro, março, a temporada é longa. Segunda, terça, né? Sub-14 pra cima ali, já treina todos os dias. Todos cara, os dias. Vira uma rotina. Pra eles é difícil. Eles, né? O menino que tá no São Paulo, tá lá em Cotia, tem toda uma estrutura, tal, tá alojado, tal. Cara, nossos meninos pegam trem, pegam ônibus, racha ali o Uber, mal consegue se alimentar, às vezes vem comendo assim uma coxinha e tal. Então, é um passo também que o Referência tá, quem sabe um dia a gente consegue. Esse é o nosso objetivo, né, também, crescer como clube e poder também se estruturar para dar melhores condições para os nossos atletas, mas por enquanto é o que a gente tem. Então a gente fala, cara, você vai ter que se sacrificar, dormir mais cedo, se alimentar melhor, dentro das suas condições e tal, para poder chegar. E você vê que o futebol é tão nivelado que é isso. Quando chega os jogos com os grandes, se você tem realmente a competitividade, você bate de frente com os caras tranquilamente. Isso em qualquer categoria, né? É verdade, Bate mesmo. Como é o seu processo de captação hoje? Você é mais focado aqui na região de São Paulo? Você acaba captando fora do estado também? Legal, boa pergunta. A ideia do Referência desde o início foi estar em São Paulo para poder atender a zona metropolitana de São Paulo, que, como você falou, a gente sabe, é gigantesca, tem muita gente. Então a gente sempre teve essa ideia, falou assim, olha, por exemplo, quando a gente foi se filiar, a gente tinha a opção de fazer o nosso centro de treinamento em Embu das Artes, que é o local onde a gente manda os jogos, tal, a nossa sede. Mas isso a gente sabia que ia dificultar. Então hoje em dia o Referência não tem um alojamento, que é um próximo passo também que a gente pensa em dar em algum momento. Então a gente recebe muita demanda de empresários ou de pais falando, olha, meu filho jogou aqui, foi dispensado, sei lá, estava no Atlético Paranaense. Eu falei, caramba, que é bom, né? Pô, dispensado do Atlético, vai jogar no Referência. Só que a gente não tem alojamento, não tem como ele ir, então ele vai bater em algum time que tem alojamento. Essa estrutura. Então a gente acaba hoje atendendo a zona metropolitana de São Paulo, que também tem muita gente. A gente hoje em dia é feito por indicação de empresários, de parceiros, para vir por Referência. Antes a gente fazia mais peneiras, né? Típica peneira aberta, assim. Só que agora também está ficando um pouco mais complicado para a gente captar, porque é muita gente. A procura é grande. A procura é muito grande, então aí sim tem um nível muito distinto, então a gente prefere contar com os parceiros, olha, tem um atleta aqui que tal, o currículo é esse, tal, lá atrás para a gente dar uma olhada, passa uma semana, 2 semanas no máximo, a gente consegue dar uma avaliada e dar um veredito, olha, vamos ficar ou tá liberado para continuar procurando um caminho. E aí acho que entrando um pouquinho na parte da formação em si, né? A gente comentou um pouco ali no início, os resultados vêm acontecendo. Como tem sido esse processo de formação perto daquilo que vocês planejaram hoje? Quantos jogadores vocês têm revelado? Vocês têm feito transações com clubes da Série A, da Série B? Conta um pouquinho pra gente. A gente está bem feliz assim, com os resultados. Tem um estudo, não sei se é verdade, mas falaram que o estudo que eu li. Em 2022, esse daí foram 700 atletas registrados, mais de 50 atletas negociados, e entre clubes, e mais de 10 desses casos em clubes de Série A. Isso do Referência? Isso era do Referência. Eu acho que desde a fundação, desde a fundação do Referência. Isso. Porque, por exemplo, a gente tem alguns atletas que passaram ainda quando a gente era uma escola de futebol e tal, mas estão encaixados em clubes. Hoje, como
como clube filiado à federação, ou seja, negociar com transferências negociadas com grandes clubes, a gente tem, se não me engano, 27 ou 29 atletas. Conversado assim, que é o atleta, que é a ideia nossa, atleta joga, se desenvolve, aparece, chama a atenção de clubes, e aí os clubes vêm, olha, através dos empresários, através da família, ou de clube para clube mesmo, temos interesse nesse jogador, gostamos de fazer, e aí a gente faz uma parceria, que o clube que está levando o atleta deixa um percentual futuro pra gente. Então aqui a gente brinca, hoje a gente tem um monte de porcentagem de zero, mas com o intuito, nosso investidor confia muito no trabalho de que, você tem precisado de uma semente, ela tá brotando ali, né? E a gente tem total consciência disso, Ricardo. A gente sabe que, por enquanto, o trabalho realmente é um trabalho de formiguinho, um trabalho a longo prazo que a gente vai colher lá na frente. Hoje mas é o propósito de vocês, o seu propósito é formação, né? É isso que eu quero. Eu quero estar plantando aqui, porque você vai ter o propósito do empresário, né? É igual, né? Porque tudo é tudo futuro, verdade, né? Não tem como. Você investe ali alguma coisa para acreditando no potencial do atleta. Que pode dar nesse ou não, caso, a gente acredita no potencial do atleta e acredita muito no nosso potencial como equipe técnica, desenvolvedor do atleta. Né? A gente tem muita confiança e assim, é legal que a gente tem os feedbacks também dos clubes com quem a gente joga contra e tal, fala, poxa, o trabalho de vocês parecem muito sérios, o trabalho de vocês é muito bom, os times de vocês são sempre cascudos, competitivos e tal, então mesmo a gente não tendo o perfil de atleta de time grande, assim, no geral, a gente vê, a gente vai jogar contra um time grande de camisa, você vê os jogadores mais fortes, mais altos, né, mais velozes e tal, e a gente não tem esse tipo de jogadores ainda, esperamos ter um dia, mas mesmo assim, quando a gente vai jogar contra, a gente compete pelo trabalho, porque nossos times são bem organizados, sabe o que tem que fazer e tal, mesmo com tanta pressão, com a competição ali, a gente consegue ter um modelo, um estilo de jogo que caracteriza ali o referência, e eu acho que isso também ajuda a desenvolver o talento individual, que aí chama a atenção dos clubes, né? Então, dentro do que é a formação, assim, a gente tá feliz, tem muito para desenvolver, muito para melhorar, mas acho que o trabalho dos treinadores ali da nossa comissão técnica é fundamental na criação do que a gente chama de jogadores inteligentes. Então a gente bate muito nessa tecla, e aí vem muito disso da Europa, desse conceito europeu que é aquela história, não dá pra gente jogar fora só porque é da Europa. O talento brasileiro não, o talento brasileiro a gente não quer travar o talento brasileiro, a gente quer poder ter a disciplina tática, o conhecimento com o nosso talento. Então, um jogador inteligente, né, é um jogador que sabe o que fazer com a bola, sabe aproveitar as vantagens. Então, a gente trabalha muito na nossa metodologia com as vantagens dentro do jogo. Então, se eu perguntar hoje talvez para algum atleta de, sei lá, 11, 12 anos, do referência, ele vai conseguir te dar uma linha assim explicando o que é vantagem numérica. Se você perguntar o que é vantagem numérica, vai como que resolve um 2-1? Por quê? O que é vantagem qualitativa? Tal. Por que você vai tocar nesse momento? Se é um passo ou é um e é legal porque a gente está conseguindo no alto rendimento trabalhar dessa forma também. Então, se você for ver o treino do referência, não vai ver grito, xingamento. Você vai ver informação. Você vai ver perguntas e respostas, que é o que a gente chama de descoberta guiada. O que é esse conceito de perguntas e respostas, descoberta guiada? A descoberta guiada é bem legal. Assim, é um conceito de fazer com que isso é comprovado cientificamente até, né? Dentro do processo de aprendizagem. Não só dentro do futebol, mas a gente usa no futebol e a gente vê que tem bastante resultado, que é o atleta verbalizar ao invés de ele só receber a informação. Então é diferente você falar... Diego, chuta, tinha que ter tocado. Isso a gente vê muito no futebol, né? E nem é uma crítica, porque é uma cultura, vem assim, então um aprendeu assim, replica e assim vai. E a descoberta guiada, ela vem não só no jogo, no treino mesmo, de falar assim, parou, o treino tá intenso, mas no meio do treino, alguma ação que o treinador encontra ali importante, parou. O que aconteceu aqui? Fulano, o que aconteceu aqui? Eu fiz isso e isso. Por quê? Porque por causa disso. O que você poderia ter feito? Poderia ter feito isso. Beleza, segue. Cara, 30 segundos de pausa
onde ele trocou uma ideia, né, com o seu atleta, uma criança ali de 10, de 12 anos de idade, e para ela o aprendizado vai ser, né, isso, vai ser melhor, ela vai aprender de forma mais rápida e mais eficiente só por ter verbalizado. O que você tinha que ter feito? Um passe. Por quê? Porque ele estava mais livre do que eu e tal. Segue. E aí, isso aqui, ali, pinceladas... Do que você dá uma chamada de atenção e ele perder a confiança. Não, e às vezes isso dá uma chamada de atenção, ou você só fala assim, tem que tocar, o fulano de tal, ou tem que chutar. Acho que é diferente a informação. Faz ele refletir rapidamente sobre o que ele fizer para seguir. Exatamente, e ele verbaliza. E ele verbaliza. Até isso, quando você está estudando mesmo, nos estudos é comprovado, né? Quando você escreve, do que você só prestar atenção na aula, né? Quando aprendizado mesmo, de aprendizagem de conceitos mesmo, de educação, a parte educacional, quando você escreve, você verbaliza, aquilo entra de forma mais fácil. E aí, pô, no jogo eu vejo isso. Isso é muito legal. Às vezes o jogo tá pegando fogo e eu vejo o treinador adversário gritando com os meninos e vejo o nosso treinador falando lá com o lateral direito, lá falando, fulano, o que tinha que ter feito? Tal. Então, não sei o que. Bom. E às vezes ele faz e recebe o feedback positivo. Fulano, boa, excelente finalização, excelente desmarque, tal. Então, cara, isso vai fazendo com que, óbvio, de novo, formiguinha, não é da noite pro dia, não é instantâneo, não é que agora nós somos os melhores e aí faz assim, os moleques, cara, são crianças, é difícil transferir pro jogo. Às vezes a gente treina muito bem, chega no jogo não acontece nada, porque é complicado, né? Até no profissional é complicado, imagina com crianças. Então, é um trabalho de formiguinha, mas como a gente pensa numa formação continuada, pô, a gente confia muito que o menino de 12 anos que a gente conseguir trazer até o 15 e tal, poxa, ele vai ter os conceitos muito bem definidos. E é uma situação que a gente recebe o feedback dos times grandes. Pô, o jogador chegou pronto. O jogador do referência chega aqui muito mais preparado. Pô, ele entende todos os treinos. E a gente pergunta pros meninos também, e aí, como é que tá aí? Pô, os treinos bem parecidos, cara. Teve um menino nosso que foi pra fora. Mas ele passou, era férias e ele aproveitou pra treinar. Não sei se foi no Raio Valecano, eu acho. E aí, a gente recebeu o feedback dele, depois ele voltou. E a gente perguntou, e aí, como é que foi lá? Ele falou, cara, os treinos, igualzinhos os treinos daqui. Olha. E aí perguntamos pro cara de lá, e aí, como é que ele foi? Ele falou, cara, ele sabia tudo. O espanhol falando, ele sabia tudo. Se ele pudesse ficar aqui, a gente ia assinar com ele e tal. Mas não podia, porque era uma situação de férias e tal, teve oportunidade. Então, pra nós, aí é um indicativo de que a gente está no caminho certo. Né? E a gente vê isso pelos resultados nos campeonatos, né? A formação, acho que é o principal fator, mas pega nos últimos anos as diferentes categorias, o referência tem chego ali de igual para igual, batido uma semifinal, batido quarta de final, e aí acaba perdendo naquele detalhe, mas está comparando com clubes que talvez investem 6, 8, 10, 20 milhões de reais numa base, e até te parabenizo pela sua humildade, né, como você comentou, mas levar em consideração um clube fundado em 2018, que tem 5, está indo para 6 anos agora, que vem mostrando uma evolução, mas que tem conseguido resultados muito significativos, né, para o período que tem, e a gente que roda bastante também pelos clubes, quando compara a estrutura, eu particularmente acho que o futebol assim está dividido em 3 grupos, né, atualmente. Você tem aí os clubes de camisa, os clubes tradicionais, né? Você tem clubes tradicionais ou centenários desorganizados, principalmente pelo interior de São Paulo tem bastante clube que você fala, pô, todo mundo vai conhecer o clube X, mas hoje a estrutura de alojamento, a estrutura para os jogadores é muito aquém do que um clube formador, no caso de vocês, que está surgindo há pouco tempo, e inclusive os resultados. Sim. Pode percorrer diversos, a ideia aqui não é causar nenhum tipo de polêmica, mas você vai ver clubes do interior que todo mundo vai conhecer e que não consegue chegar nas etapas que vocês estão conseguindo chegar. E tem alojamento que às vezes o alojamento ele é muito mais prejudicial do que pegar o trem e comer na marmitinha. Mais confortável do que o trem, né? A gente também pensa isso, a gente pensa assim, estar com a família faz muita diferença, é muito bom. Então se puder não alojar, eu acho até melhor. Só que às vezes a situação do Brasil social vai assim, putz, esse menino aqui, cara, melhor alojar. Mas é a forma como você aloja. Exatamente. Dependendo da situação que você aloja. É pior até do que a própria casa do menino. Exato. Tem lugar que você passa que não é nem... Já ouvi histórias aí de alojamentos que sim. melhor deixar o garoto ir pra casa. Nem ouvi história, presenciamos histórias de atletas assim, que é absurdo. Então, eu acho que é isso que torna nesses 3 montes de clubes assim,
que o time não consegue ter a linha de chegada lá porque não consegue oferecer o mínimo pro atleta que tá alojado, que veio, tá assim, largou os pais muito longe, não consegue se alimentar direito, não dorme direito, extremamente estrutura precária, e pega um paulista que tem um alto rendimento que você tem que jogar, não consegue. É nivelado muito por cima, né? Assim, a competitividade do Campeonato Paulista, cara, é muito alta. Você fala, caramba, é muito alta, assim. E aí tem, acho que, posso citar o Palmeiras, assim, como um nível, assim, acima dos demais, junto com todos os grandes, mas acho que tá, assim, a gente nota jogando e aí a gente está muito feliz com os nossos resultados mesmo, e a gente está sofrendo, digamos assim, internamente pela dificuldade entre esse equilíbrio da competição com a formação. Isso aí é para sempre. Até tem uma frase do Referência que a gente faz tempo que a gente não usa, assim, mas de algumas na camisa tinha, no nosso Instagram logo nisso tinha, que nascemos para competir, competimos para formar, alguma coisa nesse sentido de que tentar juntar, não pode estar separado, porque senão você vai na competição como que a qualquer custo, e aí eu jogo de qualquer maneira e tal, e isso Referência a gente é inegociável, a gente não gosta que os nossos times joguem de qualquer maneira, então obviamente cada categoria tem as suas peças, cada treinador tem uma certa liberdade para desenvolver o trabalho ali, de repente um sistema, mas aquela ideia de tentar ser protagonista, mesmo quando joga contra os Zelandes, a gente não é covarde nunca, sim, raramente, e às vezes quando a gente não consegue jogar, porque o outro time está muito superior, Corinthians, Palmeiras, a gente não consegue fazer o nosso jogo, mas dentro da ideia a gente tenta fazer o nosso jogo sempre, que é ser protagonista, ter a bola, trabalhar com a bola, chegar até o último terço sem transferir diretamente, só quando realmente tem uma vantagem e tal. Então, mas é difícil, porque às vezes a gente, por jogar assim, a gente acaba perdendo. Isso até hoje acontece, principalmente nos menores. A gente joga, mantém posse, tá? Contra-ataquezinho lá, tal. Às vezes nem contra-ataque, chute, quica 2 vezes, tal. O gol dos caras 1-0. O resultado é o que fica. Então é complicado. Eu falo imagina assim, pra vocês tudo tranquilo, manter essa linha assim, é complicado. Será que a gente tá certo? A gente tem discussões internas. Claro, imagina. Vale a pena, tal, pô, a gente mandamos no jogo. Esse time aí tá chegando aí, ó, já tá na terceira fase. A gente deitou em cima deles, mas a gente perdeu, sabe? Então, cara, é um processo mesmo. O que a gente tem que fazer para também competir? Porque, queira ou não, a gente almejou chegar nesse nível para competir. Não adianta também, vamos agora dividir os minutos entre todos os meninos e tal. Não, isso aí tem outra função. A escola de futebol talvez sirva para isso, os menores e tal. Mas, cara, aqui... Até porque tá tudo amarrado, né? Se você monta a categoria e começa a cair na primeira fase, você também tem menos minutagem para os garotos, exatamente. Menos exposição, menos contato. É totalmente diferente se pegar um jogo da segunda fase, da terceira fase, de mata-mata, do que ali na primeira fase. Então você tem que amarrar um com o outro, não dá para desconectar. Não dá. Tem que a gente tem que ter o resultado. A gente fala muito isso, olha, tem que passar para a segunda fase, tem que estar ali. Esse ano a gente teve, um WO que tirou muito assim a oportunidade do 15 e do 17 passar para a terceira fase. A gente estava na briga mesmo, assim, e por problemas internos lá, prefeitura e tal, a gente acabou tomando esse WO. Mas era assim, o nosso ano da gente fala, cara, a gente vai passar para a terceira fase, temos chances claras e seria um salto gigantesco, mas deixa pro ano que vem a gente vai bater lá. Tudo tem seu momento. Bate todas as categorias, ano que vem. Vamos ver, quem sabe. Tudo tem seu momento, preparando, não foi esse ano. Pra isso, Ano que vem, quem sabe. Tomara, cara. Bom, fala um pouquinho pra gente agora da sua carreira cavaquinista, cara. Então você toca cavaco mesmo. Tocou pra muita gente famosa lá na Espanha, pô. Pior que eu toquei pra gente famosa, mas essa história foi porque, assim, em terra de céu o caolho é rei, né? Então eu sou um cara que não sou estudioso, sou de roda, de acompanhar meu pai, de estar ali e tal. E aí quando eu cheguei na Espanha... Qual o nome do seu pai? Meu pai é seu Walter, eu sou o Walter Júnior, meu pai é seu Walter. Mandar um abraço Sambista da Portela. Altão, e pra minha mãe também. Não, eles moram em Santos agora. Moram em Santos, todo mundo que em legal, Santos. todo mundo próximo. Graças a Deus, tá todo mundo próximo. Meus sogros, meus pais, então meus filhos estão ali com os avós, tudo do jeito que a gente sempre sonhou, assim, muito, muito bacana o momento que eles estão vivendo aí da infância deles com os avós perto, né? E aí, quando eu fui pra Barcelona, ele levei o instrumento junto comigo, sempre tal, e aí foi reunião de brasileiros,
levei o cavaco, toquei um samba e aí, tipo, fizemos um samba assim, descontraído. E aí naquele dia o cara já falou assim, cara, o que você vai fazer no domingo? Porque a gente vai tocar em tal lugar. Falei, beleza, eu vou. O cachê é tanto. Eu já falei, cachê? Cara, eu cheguei no lugar, já era uma festa de brasileiro lotado. Que aí depois a gente fez assim, ficamos, sei lá, 2 anos tocando nesse local. E todos os brasileiros, inclusive os jogadores, né? Porque era uma reunião dos brasileiros, samba e tal, cultura. Quando você sai do Brasil, você fica mais brasileiro ainda, né? Quando você sai do Brasil, cara, e eu que já era futebol e samba, putz, eu tava em casa, eu tava em casa. Então, aí lá foi legal, porque também desenvolvi, gosto do instrumento e gosto de desenvolver um pouco mais, estudei um pouco mais, comecei a ser chamado para outros gêneros, isso foi muito legal, tive a oportunidade de, sabe, fazer shows mais técnicos assim, tocando numa banda de soul, com um holandês, um baterista argentino, um baixista não sei o que, e um cavaquinho brasileiro fazendo alguma coisa lá. Top, cara. Legal pra caramba. Só que aí também não dava muito, a minha paixão mesmo era o futebol. Então, se eu quisesse assim me dedicar mais, eu até poderia. Eu acho que se eu me dedicasse, poderia entrar no mundo artístico aí. Mas a bola me chamava e futebol e tal. Eu jogava também, então a hora que não dava pra conciliar. Quando tinha que escolher entre um e outro, sempre a bola ganhava. Qual é a sua inspiração no futebol e a inspiração no samba? No samba, é difícil também falar, hein? É muita gente, assim, mas eu gosto do samba tradicional, samba raiz, assim, aquela poesia, gosto dos sambas com letras bonitas e tal. E no futebol vi muita gente, né? Muitos craques, cara. Quando eu era pequeno. Tá escorregando aí, né, pô? Deixa eu ver em cima do muro agora. É difícil falar um cara assim. Se for pra falar um cara assim que eu me inspirei, que eu lembro de quando eu era criança, eu via na televisão, via no estádio, falava, pô, esse cara é o craque, é o Romário. Mas Baixinho é isso, né? Eu queria imitar, né? Se queria fazer gol, queria comemorar igual. Mas vi muita gente boa, né, cara? Muito craque, né? Baixinho se era desesperava, né? Debaixo do gol, né? Ali não tinha conversa, né? E as peladas? Jogava umas peladas lá com os profissionais lá na Espanha? Joguei muito futevôlei. Joguei muito futevôlei, joguei com o Ronaldinho Gaúcho. Bateu o Ronaldinho Gaúcho? Não, fez dupla com ele, né? Contra ele. Não dá, né? Nem entrava. Falava, não, vai o próximo aí. Quando foi eu e ele, aí eu vou. Não, mas assim, foi legal. Eu bati algumas. Joguei pelada assim, joguei com o Mazinho, que também era um ídolo. Aí o Mazinho, na época, os filhos deles eram juvenis, o Thiago Alcântara, o juvenil, o Rafinha era, sei lá, infantil na época. Aí já estavam ali batendo bola, então a gente conseguia coincidir ali, bater uma pelada e tal. Depois sempre tinha um samba, né? Então foi uma experiência legal, assim, com essa parte extra-campo, né? De reviver, de estar ali perto dos caras que foram grandes estrelas, né? É muito legal. Pô, experiência de vida, hein? Que legal. Isso legal. seguramente contribui, né? A gente estava falando um pouco da formação importante, mas a experiência, a convivência é importante. Você viveu, né? Você viveu o mundo do futebol, competiu, jogou. Você mesmo começou o programa dizendo, né, que talvez faltou um pouquinho dessa parte mais mental que você pôde desenvolver hoje, trabalhar e identificar talvez quem está fortalecido mentalmente, quem talvez você precisa dar um pouco mais de apoio para conseguir vencer no futebol. Exatamente. Né? E eu tento usar muito isso, assim, quando eu, sei lá, conselhos, conversa com os meninos e tal, os mais velhos, falo, cara, já tive sua idade aí e na minha aconteceu isso. Tenho uma boa memória, assim, essa memória é muito viva em mim, né? O lance de, tipo, não ter sido jogador, como que foi, que aí eu falo, caramba, às vezes vai ter que ter alguém, um pai familiar, que vai precisar falar, meu filho, vamos estudar aqui e tal, porque esse mundo é né, você não vai apostar no sonho de uma criança para sempre, até ele virar adulto, então às vezes eu falo, caramba, será que vai ser eu que vou ter que chegar pro menino e falar, olha, aqui tá um pouco mais complicado, tá? Porque eu lembro disso. Então eu tento ser muito humano nesse lado. Acho que o Referência tem muito isso. Até pra gente fazer as liberações, por exemplo, dispensas, cara. É semanal. Deve ser difícil, cara. Nossa, deve ser um processo difícil, né? É ruim, é difícil. Você fala, caramba, você quase se arrepende ali na hora. Tem um menino que fica bravo, você fica, sabe, te vê no olho que ele tá bravo com você. Tem menino que chora, né? Chora assim, não consegue conter a emoção. E tem menino que tá com a gente há muito tempo e que vai chegando o momento e ele não vai desenvolvendo da maneira que a gente acredita. Você cria um vínculo ali com o Então, garoto, cria um vínculo, tem a família e tal.
Então eu sempre tento ser o mais, nós todos ali, os treinadores, a gente conversa isso internamente, é o mais humano possível, o mais sincero, e tentar dar um caminho, tentar falar, olha, tem outros caminhos, por aqui você vai seguir, vai ser um grande ser humano, tal, vai trabalhar com futebol e tudo mais. E as experiências que eu vivi me ajudam muito quando eu tenho que falar com eles, né, sobre qualquer situação. Como os pais são muito pentelhos, cara, perturbam muito. Durante o treino, você que gosta de estar no campo ali. Cara, eu vou falar assim, a gente tem uma experiência grande já com os pais, então a gente consegue traçar os perfis. Para ter esse pai. Tem alguns que surpreendem a gente, tanto positivamente quanto negativamente. Fala, putz, eu não imaginava que esse pai era assim. Mas eu acho que os pais têm se comportado bem, assim, no geral. Às vezes a gente acaba sendo um pouco indelicado, talvez, às vezes até mal educado, porque assim, se eu for todos os dias escutar os pais que estão na arquibancada, que hoje a gente treina, é aberto. Entendeu? Não é. Tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens. Hoje em dia eu entendo os grandes clubes que fecham suas portas para o treino. Porque é isso, é a relação ali mesmo com os pequenininhos, mas é uma relação de treinamento e atleta. Mas também tem um lado bom, cara, porque eles veem o nosso trabalho. Então, tem muita gente que vai lá e bate 2 vezes lá e fala, nossa, que trabalho bom, hein? Nunca vi um treino desse. Meu filho tá super feliz. Pô, isso pra gente é muito legal. Coisa que se o pai não vê, acaba não valorizando, não percebendo. O filho fala que tá contente, mas o pai não sabe o porquê. E às vezes ele tá ali e ele vê. E cada vez mais a gente tenta direcionar os pais pro que é o negócio, né? Onde ele tá colocando o filho dele, o que é tentar ser jogador de futebol. Antes eu acho que eu me estressava mais, digamos assim, com os pais na época da escolinha. Porque era uma loucura ali, todo mundo era pai de Neymar. Todo mundo era pai de Neymar e tal. Todo mundo sabe de Neymar, né? Consegue ser mais... separar isso. Consegue separar. Fala assim, ó, seu filho atualmente é o reserva do Sub-13. Seu filho atualmente é o capitão do Sub-12. Tem responsabilidades e tal. Então a gente consegue ter, não tá na hora de você ir pro São Paulo ainda. Mas paciência, o seu filho tem potencial, assim, calma. Porque acho que as maiores preocupações dos pais são essas. Tipo, eu não sei o que fazer, meu filho tá bem, mas fulano de tal já foi para tal lugar. Eu acho que esse é o grande recado. Esse é o grande recado, porque hoje os jovens é isso, né? Eles são tudo imediatistas. Então, principalmente quando ele vê um amigo dele que foi para um outro clube, puta, por que também não aconteceu comigo? Ele não vai... E aí quer resolver rápido. Né? Exatamente. Ele nunca faz aquela reflexão, aquela autoanálise do que ele também poderia estar entregando a mais, seja na alimentação, no que ele está fazendo com qualquer coisa, né? Acho que esse é um ponto até legal para você, como presidente de clube e comissão, essa visão, não só para os atletas de referência, mas para vários outros jovens que acontece. Porque todos eles hoje, meu amigo foi, eu tinha que ter ido também. Por que eu não fui? Principalmente com as redes sociais, né? As redes sociais hoje mal vendem um mundo perfeito, né? Tudo perfeito. Você não vê ninguém postando lá nas redes sociais, eu tive um dia difícil, tô triste, né? Não, todo mundo tá feliz, né? Todos os casais estão contentes, todos os jogadores estão bem, né? Então ela cria muito dessa ilusão também, né? E alguém tá olhando ali, pô, eu não fui pra lá, mas ainda não fui, calma, tudo tem seu tempo, né? Continua trabalhando, se talento vai surgir, mas tem que estar preparado quando a oportunidade surgir. Eu acho que é isso mesmo, a gente briga um pouco contra as redes sociais, né? A gente usa as redes sociais também muito para divulgar, né, o nosso trabalho e tal. E eu gosto que eles postem coisas, quando marcam lá o referência e tal, feliz da vida, tem jogo e tal. Isso é muito legal, você vê a identificação e tudo mais. Mas ao mesmo tempo eles não podem colocar isso na frente. Isso a gente fala muito. Já tivemos broncas com os meninos que tipo assim, perdemos um jogo que não era para perder, e aí termina o jogo, sei lá, tem um contato do fotógrafo aí, acabamos de jogador instagramável, o cara tá mais preocupado com isso, então não pode, cara. Então a gente tenta, né, olha, cara, a vida real é uma coisa, aí você tem que retratar a vida real, você não tá no momento de ficar postando foto, lógico, né? Agora, ganhou um jogo e tal, classificar todo mundo feliz, vamos usar as redes sociais para divulgar tal, mas não é fácil. E o trabalho com os pais, eu acho que é esse, cara, assim, tem muita gente que antes eu fui muito radical já de falar assim, pai tem que trazer e voltar, tá? Não sei o quê. Mas hoje em dia eu acho que é importante também escutar os pais, porque tem coisa que a gente não sabe e que o pai nos passa, a gente fala, poxa,
legal, interessante saber isso desse menino. Ele teve esse problema, esse dentro de casa. A gente pode lidar de uma maneira diferente com ele aqui. Vou passar para a comissão técnica e tal. Só que é isso, os pais têm que entender que esse canal é super aberto lá no Referência, mas não pode extrapolar. Posso falar com você um minutinho, treinador? Então, meu filho tá jogando de lateral direito, mas é que, na verdade, ele tá... Quando começa, você não pode, a posição. Cara, o pai não pode entrar nessa, porque senão é isso. Aí virou técnico, O tempo fala, marca, fecha espaço, ataca! Direita, esquerda! E num grupo de categoria, eu vejo muito isso, não é só no Referência, em todos os lugares. A maior parte vai ter os maiores... A maior parte dos pais, o filho não joga, né? Porque só joga 11. Sim, e o grupo ele é composto por 25. Então, assim, você tem uma boa parte dos pais que eles querem ver o filho jogar. E eu acho que é saber respeitar o processo. E muitas vezes que a gente conversa isso... todo mundo é Neymar no final do dia. Poxa, olha lá, meu filho poderia estar jogando lá, né? O cara tocou uma bola errada, meu filho tá não vou passar. Eu acho que a comparação com o outro, ela não é saudável. Exato. Eu acho que a comparação, o grande recado é esse, assim, fazer a comparação com você mesmo. Onde você estava 3 anos atrás? Pô, tava numa escolinha. E agora? Tô num clube. Cara, muito legal. Onde você estava há 2 meses atrás? Pô, era banco. E agora? Pô, sou titular. Cara, que legal. Eu tô entrando, eu tô fazendo o processo. Ou ao contrário, né? Pô, eu era o titular do Sub-11 do São Paulo. Hoje eu tô no Referência. Cara, alguma coisa aconteceu dentro desse processo. Vamos analisar, vamos entender. Então é você com você. Isso, você com você mesmo. Todos os dias, fazendo o melhor. É o que a gente sempre fala. E isso é uma das coisas que a gente comenta muito cara, aproveita a sua oportunidade. Seja o tempo todo que você vai jogar, seja 5 minutos, seja... Cara, entra na mesma intensidade. Porque senão... É o que muitas vezes você vê, o cara tá desmotivado, tá lá no banco, e quando ele tem a oportunidade, ele não soube tá aproveitar. Desanimado, tipo assim, pô, só joguei 5 minutos, fala, cara, você jogou 5 minutos, você teve 5 minutos pra mostrar o seu melhor. São 5 minutos pro pai, no final do dia, tá desmotivando o menino, e nunca faça isso, né? Sempre você coloca, vai chegar a sua oportunidade, porque a oportunidade vem. Sempre vem, sempre vem. Eu sempre falo, eu tenho uma frase que nem sei se é minha, essa frase, mas é simples, que é, o futebol sempre te dá uma oportunidade, sempre. O futebol sempre te dá uma oportunidade. E a outra frase é, para você se firmar num time, para você se firmar em algum lugar, basta estar. Cara, se você tiver ali e fizer, vai chegar uma hora que vai ter uma folguinha ali, tá aí, ó. Banco, reserva, não convocado. Do nada vai ter uma hora que... Aí você tem que estar preparado. Se você estiver desmotivado, aqui eu não tô gostando, o pai aqui, a família toda assim, cara, é melhor até sair. Eu falo isso pros pais também, eu falo, se você... Como eu falo que basta estar, se você ficar no lugar, ser resiliente, você vai ter uma oportunidade. Uma hora ela vai aparecer. Agora, se você ficar pingando aqui, não, é muito ruim essa referência aqui, eu vou para outro lugar aqui, vou para tal. Putz, isso aqui é muito ruim também, porque aí todos os lugares são ruins, você não tem sequência, você não cria uma identidade, você não tem uma constância. Porque o futebol é isso, né? A constância. Para você apresentar um vídeo bom de um atleta seu, como é que você faz? Ele tem que te optar ali. Minutagem, tá jogando, referência tá versus tal. Referência versus aqui, pô, jogou 7 jogos no Paulista, tal. Agora, um vídeo, um jogo, alguma coisa, né? Tem uma frase de 3 clubes no mesmo ano. Tem uma frase minha que vai falar assim, ó, aqui é trabalho. Tá? Não é minha não, Muriçoca, um abraço. Essa é famosa, pô. Aqui é trabalho, tem que ter trabalho, né, cara? É isso daí, né, meu? É isso aí mesmo, tem que ter, cara. Tem que viver o processo. Eu acho que o grande lance dessa nova geração é ser jogador do YouTube, né? Ver lá os caras fazendo vários dribles e tal, mas pra chegar lá, cara... E a gente olhando, puxando aqui minha memória, todos os jogadores que a gente entrevistou aqui durante esse ano, nenhum joguei na base e fui titular em todas as... O que comentou isso não se profissionalizou, porque acabou tendo lesão, né, que foi o Paulinho que passou por aqui. Se profissionalizou, acabou tendo uma lesão, mas não teve a carreira como ele mesmo já. Ele falou, fui base do Corinthians titular, capitão em todas as categorias. Tive um problema com aos 17 anos e não me profissionalizei. Todos os outros é como você comentou. Ficou, bateu, esperando oportunidade. Não jogou na base. 2 meses sem jogar. Um dia, falou, domingo você vai jogar. E ali é o seu grande momento, né? Tem que estar preparado. E assim, eu costumo dizer que não tem receita, né? Porque isso acontece, mas também acontece assim, bateu no Corinthians Sub-11. Foi. Então, cara... aproveitar a oportunidade. Ele tá ali, tá num clube grande com 11 anos, cara, se você conseguir se manter, tá lindo.
mas vai chegar um monte de gente, cara. Vai chegar um monte de gente. Se você não cresce o suficiente, se você não se alimenta bem o suficiente para render, se você tem outras distrações no decorrer do caminho que são incontroláveis mesmo, infelizmente coisas ruins acontecem. Pô, você tem uma perda na sua família e tal, mexe com a sua cabeça. Cara, tem um monte de coisa, mas se você... Aí você vai cair de um grande para um outro time, mas se você continuar, ser resiliente e tal, cara, nunca é tarde. Nunca é tarde. Então a gente tem atletas que foram lá no clube grande, conseguiram se manter, conseguiram se profissionalizar. A gente tem gente que foram lá no clube grande, no 11 foram liberados. E a gente tem o cara que é isso, com 15 anos no São Paulo, desde os 11. Tem atleta do referência assim, cara. Tipo, liberado do São Paulo. A gente vai ver, caraca, foi titular no 11, titular no 12, titular capitão, não sei o que, 15 anos liberado. Por qualquer que seja o motivo. Cara, a cabeça do menino é difícil. E aí é trazer e falar, cara, você é bom. A gente vai colocar você de novo num grande, vai, treina aí e tal. Aí depende muito dele, da estrutura familiar e tal. Né, comportamental, de cabeça, será que vai conseguir? Extremamente e aí, mental, nosso né? trabalho também é esse, fora do campo ali, falar, cara, aqui a gente vai te colocar na vitrine de novo, a gente vai te dar a oportunidade para você crescer e se desenvolver. E é importante a família entender isso, né? E a gente trabalha isso também com a família de... Pô, é legal você estar num clube grande, bacana, mas às vezes o seu perfil não se adapta para aquele clube e às vezes é melhor você estar competindo, treinando, tendo minutagem no referência do que estar lá numa equipe D, numa equipe C, sem estar competindo. A minutagem é extremamente Sem importante dúvida, na sem formação. dúvida. Jogar, assim, jogador se forma jogando. Né? O treino talvez a maior parte da vida do jogador, ele tá treinando, mas o jogo é o que vale, né? O jogo é o... Então, sim, se o cara só treina e não joga, ele não cria essa casca que a gente fala, né? Essas horas de voo aí, minutagem. E a gente tem muito esse discurso, e é um discurso muito correto. Assim, ó, tá num grande, tô titular, ótimo. Reserva, mas sempre bate ali na convocação, sempre entra, ótimo. Mantém, cara, que já é né, uma porcentagem mínima dos atletas de base. Sim. Agora, já tem 6 meses que o seu filho não é convocado, cara, não tá valendo a pena. Vale a pena ele Dá um passo dar um passo atrás para pegar impulso, né? Exatamente. Para voar de novo, cara. E aí o referência vem mesmo para dar o suporte para esse tipo de atleta que às vezes não conseguiu ter uma continuidade num grande, e a gente quer poder, e já aconteceu várias vezes, sai de um grande e vem, acho que o Teco aí, né? Tem tantos atletas que a gente pode falar, mas pô, o Teco é um exemplo, titular, tal, muito bom, muito bem no Corinthians na fase ali de infância, canhotinha ali, craque e tal, muito bem, só que foi crescendo, foi perdendo por outros aspectos, liberado do Corinthians, vem pro referência, mal, cabecinha assim triste e tal, fala com a família, foi, e tá aí, voa de novo, né? E assim, igual ele, tem vários que passaram por esse mesmo processo. Então, nunca é tarde, sempre dá. Sempre te dá uma oportunidade. Futebol sempre te dá uma oportunidade. Eu lembro da referência, mais uma águia voando. Mais uma águia voando. É. A gente tá caminhando quase pro final do programa, Walter. Mas antes, a gente queria pedir pra você autografar a nossa Zambola aqui, por favor. Ah, legal, cara. Isso aí só tem nome grande aí, cara. Mas o pesado, hein, meu? Mas o nome pesado aqui. Você não esquece de pôr o cavaquinho do lado ali. Desenha o cavaquinho do lado. Juninho do Penta, Nenê, G10. A gente ainda não sabe qual vai ser o destino final dessa bola. Legal. Mas todo mundo que passa por aqui assina a nossa bola. Aí, vamos lá. Cara, mais uma vez. RFC. RFC, isso aí. Referência, isso daí. Bom. Se quiser datar, fica à vontade. Tá ótimo. Esse aqui é o cavaquinho. Tá. Sim! Vai ficar o próximo vai ser sobre samba, cavaco. Agora quem sabe que você gosta. Já vamos Traz mais um parceiro pro samba. A mamãe é de samba também? A mamãe, qual que é o nome da mamãe? Não falou o nome da mamãe, mandou um abraço pra ela. Dona Iracilda, vovó Preta. Iracilda. Beijo aí pra vocês. Tá aqui, ó, filhão. Parabéns pelo filhão aí, meu. Próxima resenha a gente vai ser no samba, vai ser no pagode, uma rodinha de samba. Que isso, então sou o primeiro. Opa! Eu te agradeço novamente a participação. Certeza enriqueceu bastante aí para toda a nossa audiência. Parabéns pelo trabalho que está sendo feito no Referência, formação, os resultados. 6 anos de formação, pouco tempo. E que espero que tenham mais e mais águias voando aí nos próximos anos e muitos resultados positivos. Eu que agradeço aí a oportunidade, foi bem descontraído.
Então eu fiquei bem à vontade, agradeço aí vocês terem Bacana. colocado esse clima para falar de coisa séria, né? Aham. Mas, poxa, foi sensacional para mim, uma experiência muito, muito legal. E parabéns pelo programa também, pela ideia de vocês. Acho que vocês estão também no caminho super, super bem. A gente vai se encontrar bastante nos caminhos do futebol de formação ainda. Certeza. bola. Muito bom. Valeu. Obrigadão. Vai lá. Obrigado. Obrigado. Boa, valeu.